Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1212, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1212, atualizada. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo está em primeiro colocado e o Vasco da Gama está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e uma vitória do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Fluminense. O Vitória está em 17º colocado e o Fluminense está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vitória, 6 empates e 4 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense coluna 2. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Bahia. O Ceará está em 11º colocado e o Bahia está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Ceará, 2 empates e 6 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Ferroviária. O Avaí está em 11º colocado e o Ferroviária está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Avaí, 1 empate e 1 vitória do Ferroviária. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Avaí coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo está em 6º colocado e o Atlético Mineiro está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Botafogo, 1 empate e 8 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Remo e Atlético Goianiense. O Remo está em 7º colocado e o Atlético Goianiense está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Remo, 1 empate e nenhuma vitória do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras está em 3º colocado e o Fortaleza está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 1.
Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e CRB. O Criciúma está em terceiro colocado e o CRB está em nono colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Criciúma, 4 empates e 5 vitórias do CRB. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Juventude. O Mirassol está em quarto colocado e o Juventude está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Mirassol, um empate e uma vitória do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol coluna 1. Décimo jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Grêmio. O Internacional está em 12º colocado e o Grêmio está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Internacional, 4 empates e 3 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos uma vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e Corinthians. O Sport Recife está em 20º colocado e o Corinthians está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sport Recife, 1 empate e 10 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 2. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Vila Nova. O Atlético Paranaense está em 6º colocado e o Vila Nova está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Paranaense, nenhum empate e uma vitória do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Santos e São Paulo. O Santos está em 16º colocado e o São Paulo está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Santos, 3 empates e 7 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro está em 2º colocado e o Bragantino está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Cruzeiro, 3 empates e uma vitória do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 5 vitórias. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.